Bem-vindo ao BessaniCast, o seu podcast de empreendedorismo de Rio Claro e região. Se você quer um assunto de gestão, de qualidade, inovação, liderança, mentalidade, é aqui nesse canal que você vai encontrar com abundância. Eu sou o Roman Bessani e eu estou aqui na Prodígimos gravando mais um conteúdo com audiovisual top. É uma marca que nós confiamos. Se você quer fazer assim como a Bessani, ter um conteúdo de qualidade no digital, eu recomendo Prodígimos. Fala com eles, QR Code na tela, para você ter um apoio profissional de qualidade. Meu nome, como eu falei, é Roman Bessani. Eu sou o CEO da Bessani Soluções, uma empresa especializada em ajudar você, um dono de loja de material de construção, a crescer ainda mais o seu negócio através de um sistema de gestão. Você quer otimizar processos, diminuir as burocracias e ter mais números na mão? Fala com a gente, nós vamos te ajudar a enxergar esses números e ter os dados na ponta do clique. Estou ao lado aqui do João Marcos Bessani. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio, né? Mais de 200 já, né? Foi mais de 200, foi. Que legal. Eu sou o João Marcos Bessani, sou sócio fundador da Bessani Soluções. E quem é o nosso ilustríssimo convidado de hoje? O nosso convidado de hoje, mais do que especial, estamos aí há algum tempo tentando agendar. Verdade. E a nossa produção foi lá, arrebentou. Carol conseguiu conciliar a agenda, né? Rodrigo José, dá um oi para a galera. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. Bem, a honra toda minha. Muito obrigado pelo convite, seu João. Estou conhecendo aqui agora também. Prodígimos já conheço de uma longa data, né? Então, como vou reforçar aqui, quer fazer um podcast? Estou maravilhado aqui com a estrutura. E olha que já frequentei vários podcasts lá em São Paulo. E esse aqui não deixa nada a desejar. Você não precisa ir para São Paulo para encontrar algo de qualidade. Então, aqui em Rio Claro tem, vocês estão de parabéns. É uma honra poder participar disso aqui. Carol, obrigado. Né? Insistiu bastante, eu sei que dei muito trabalho para ela, muito trabalho, mas ela tem qualidade aí. É que em São Paulo são bons podcasts, porque eles copiaram da gente, né? Acredito. Qualquer coisa, QR Code na tela. É isso aí. É isso aí. Ô, Rodrigo, obrigado por ter aceitado o convite. A nossa ideia aqui, né, é ajudar o nosso ecossistema. A Bessani Soluções, ela tem uma série de clientes aí que se relacionam todos os dias, mensalmente com a gente. E são empreendedores, né? Não só do material de construção, a gente tem vários segmentos, é que material de construção a gente acabou se especializando. Boa. Mas eles nos acompanham, se conectam com a gente nesse ecossistema e a gente sempre leva para eles conteúdos inspiradores através de histórias de sucesso e também de um assunto relevante para ele. Hoje a gente vai falar de como em períodos desafiadores. Por que desafiadores? Porque não tem nada impossível que não possa ser atravessado, né? É um período meio estranho em termos econômico e político e jurídico, né? Mas, por outro lado, tem pessoas crescendo, empresas crescendo. Verdade. E nós vamos falar um pouco disso, como essas empresas, como nós, né, podemos ajudar eles a crescer, como eles podem mudar a atitude e mentalidade para crescer. E se já estiver crescendo, crescer ainda mais, por que não, né? Ô, Rodrigo, vamos começar falando um pouco da sua história, antes da gente já ir para esse assunto técnico. Fala pra mim, como é que foi a sua carreira? Começou trabalhando com o quê e quando? Vamos lá. Tava conversando com um grande amigo aqui, o Aaron, num café. Diga-se de passagem, comi uma coxinha de 1,5 kg agora de café da manhã. Tem uma coxinha famosa aqui. Mas eu tava conversando um pouquinho com ele. E lembrando até um pouquinho já dessa história. Mas né? É que o Arão tá um pouco grande. Ele tá tomando uns Danone aí. Então ele foi recomendar uma coisa meio que grande, né? Ele foi meu cliente. Ele acha que tá todo mundo tomando essas vitaminas, tá indo atrás dessas coisas aí. Aí eu acho que ele foi levar pra ele, levar você onde ele gosta. Pois faz sentido. Aqui, e o pior... A mulher do Arão apareceu aqui, gente. E o pior, ele foi meu cliente de coach. Aí quando a gente começou o processo de coach, ele falou, eu preciso treinar, preciso
preciso voltar a treinar e tal. E eu fui incentivando, ajudando ele ali a encontrar os processos. Não imaginei que fosse virar o Incrível Hulk. Não imaginei, não pensei que fosse chegar nesse Ainda nível. que ele levou você na parte da alimentação, porque tem onde ele compra os Danone. Mas... É nível bodybuilding, né? É outra história. Então, eu tava fazendo um pouquinho, relembrando um pouquinho dessa história, né? Eu sempre trabalhei na área comercial, antes de empreender. Embora você trabalhar com vendas, você acaba sendo empreendedor. Né? Aí, em algumas partes, sim. E você acaba se tornando empreendedor, porque eu gosto de olhar, o que me atraiu para vendas foi justamente isso, é a probabilidade de eu determinar o meu salário. Então, trabalhando no comercial, eu tinha essa probabilidade, né? E também a incerteza junto com a probabilidade, né? Exato, porque a melhor maneira de empreender é você empreender no CNPJ de outro. Exato. É a melhor maneira. Porque quando você fala, o vendedor, né, ele tem só os benefícios de um empreendedor. Porque, por exemplo, um vendedor nunca vai ficar negativo. Exato. Mas ele pode ter os mesmos ganhos, e eu já cansei de ver vendedores ganharem mais que o próprio dono. Verdade. Em um mês específico. Isso não é incomum. Ele pode ter os ganhos de um empreendedor, mas os ônus que, né, se o empreendedor quebrar, ele fica vários números negativos, e o vendedor não. Exato. No máximo ele vai chegar a zero, né? Então, realmente, empreender no CNPJ dos outros e como vendedor é uma baita alternativa. Faz muito bem. Já fica a dica para você. Você tá vendo aqui o podcast, então invista em vendas na empresa que você tá trabalhando aí, no depósito de material de construção, você pode crescer. O céu é o limite para você, meu amigo. É isso. Então, eu sempre trabalhei com isso. E depois eu migrei para o terceiro setor. Eu tenho uma formação teológica. E aí eu fiquei 18 anos... O que é o terceiro setor? Vamos ajudar. Vamos ajudar, né? A área mais filantrópica, a área mais... Sem fins lucrativos, né? E eu sou uma testemunha disso, né? Eu atuei como pastor durante 18 anos e não fiquei rico. Não foi ali, né? Tá? Não fiquei rico. Então, muita gente pensa que... eu ia até fazer uma piadinha. Não, pode fazer. Pode fazer que eu já tô acostumado. Já tô... Não, é que você tava na religião errada. Né? Então, não aconteceu isso. Religião que enriquece mesmo. É verdade. Então, eu não caminhei para essa linha e... cuidando de pessoas, a vida toda desenvolvendo pessoas. Eu amava fazer isso, né? Então, eu diria que ama ainda, né? Amo. Isso ainda tá junto. Mas eu abri mão de uma carreira, meu último trabalho CLT, eu fui representante... João vai lembrar, acho que você também lembra. Não, eu sou bem mais novo. Não, mas acho que você vai lembrar. Você lembra do Gol GTI? Que isso? Não. Minha época é BID. Tá. Ginzi. Ou se lembra, GTI. Cara, é o carro clássico, Que né? banco que tinha nesse carro? Tinha o Recaro. Eu fui... Como não? Eu comecei a falar Eu fui representante no Brasil. Era a única empresa que tinha licença para revender os bancos Recaro. Então, esses carros eu vendia para montadora, Volkswagen, GM. Então, eu trabalhava nesse cenário todo. Quando eu decidi migrar para o terceiro setor, quando eu abri mão da minha carreira, né, para ficar em tempo integral, cuidando e desenvolvendo pessoas, né, fiquei lá por 18 anos. Nesse processo de cuidar de gente, eu acabei deixando de cuidar de mim, né? Então, lidando com gente, cuidando de pessoas, eu desenvolvi uma depressão. Né? Um nível bem severo mesmo. Eu tenho 1,86 m. E olhando pra você, falava ou não que você tava bad? Não, externamente. Eu assim. mesmo, durante 4 anos, eu neguei isso. Durante 4 anos, eu falei, isso aqui é pra quem não tem relacionamento com Deus. Isso aqui é pra outro tipo de gente. Não tem nada a ver comigo. Então, fui rasgando diagnóstico após diagnóstico. Eu digo isso porque não sei se você sabe a história do agora me deu um branco, Setembro Amarelo, né? Que é a história de um menino que, inclusive, ele reformou um Mustang Mostarda e, por fora, ele muito alegre, muito contente, mas acabou indo para uns caminhos e até afetou...
se matou. Suicídio, cometeu suicídio. E aí veio essa analogia do Setembro Amarelo aí. Eu gosto muito sempre de trazer uma analogia do seguinte, inclusive até para o empreendedor que está vendo isso com a gente, né? Se você investir em equipamento, máquina, software, sistema e tudo, e não investir em você como pessoa, a probabilidade disso dar ruim é muito grande. É muito grande. Sua mente precisa acompanhar a evolução. Precisa acompanhar a evolução, você precisa de cuidado. Mês passado mesmo eu estava conversando com um diretor de uma empresa e eu falando para ele, cara, quem fala na sua vida? Quem que te orienta? Eu vejo você mandando em todo mundo, se orientando todo mundo, mas quem fala com você? Quem fala pra você? E rasgado, né? Sim. Né? E aí ele, realmente eu não tenho ninguém, é por isso que tá do jeito que tá. O ser humano e o gestor, ele não pode ser um déspota, ele não pode ser o cara que conhece tudo, sabe de tudo. E eu posso dizer que nesse contexto eu acabei chegando nesse limite. Não, era Deus que falava comigo e pronto, né? Bebo água direto da fonte? Bebo direto da fonte, então acabou. E aí eu fui adoecendo, fui negando isso várias vezes, negando, até que travou as 4 rodas. Eu desenvolvi fobia social, imagine um pastor cuidando de 600 pessoas, e desenvolvi fobia social, pânico. Aí tinha ansiedade, síndrome do pensamento acelerado. 1,86 m, cheguei a pesar 72 quilos. Nossa. Né? Cheguei a ficar... poderia ter cometido suicídio, mas não porque eu queria acabar com a minha vida. Olha que louco. Eu entrei num nível de ansiedade tão severo que eu passei... Não é força de expressão, tá? Eu passei 7 dias e 7 noites sem pregar o olho. Não dormia. Não dormia. O nível de ansiedade tão gigantesco. Quais eram os pensamentos que vinham em relação à igreja, Cris? Tudo que você pode imaginar. O cérebro não para. Né? Então, uma hora eu tô pensando numa situação de casa, ao mesmo tempo linka com algo que aconteceu no passado, com situações que eu tenho para resolver, como é que o futuro fica, o que tá acontecendo. Não conseguia, a mente não parava. Né? E eu não dormia. E o pessoal, externamente, o pessoal enxergava isso? Não, ninguém enxergou. Tanto que quando foi comunicado, quando chegou um ponto mesmo que não tinha mais, eu tive que comunicar, que tinha 600 pessoas ali. E aí, quando foi, não, imagina, muita gente, de jeito nenhum, não, você não tá, como pode? Né? Mas era. E não era porque eu não quero levar tanto para uma seara espiritual, não tem outro jeito. Mas tem uma citação de Jesus, ele vai pregar numa sinagoga uma vez e ele cita Isaías, ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu tenho isso como uma verdade sobre a minha vida, porque se não era Deus ali naquele momento, eu não sei o que é. Porque eu não tinha condição nenhuma de fazer o que eu fazia, de pregar, de direcionar as pessoas como eu direcionava. E aí travou isso sem ninguém perceber, minha família percebendo algumas coisas que estavam acontecendo de errado, mas de fato mesmo foi ver quando o negócio estava insustentável. Ninguém sabia o que fazer comigo. A liderança que eu tinha, ninguém sabia como cuidar disso. Eu fui fazer um retiro, num retiro eu voltei muito bem, fiquei 7 dias na cidade de Sabará ali fazendo um retiro que era espiritual, mas ele tinha um cuidado holístico, então ele cuidava da psique mesmo, então cuidava da parte neurológica, corpo, tudo mais. E nesse retiro eu conheci a esposa do meu mentor, que é o Paulo Vieira, né? A Camila Vieira, então inclusive Camila, um abraço se estiver vendo aqui. E eu entrei nessa linha de desenvolvimento pessoal e o coaching através dela. Ela estava fazendo o mesmo processo que eu estava fazendo. Não no mesmo quadro que eu estava, né? Ela estava enfrentando as dificuldades dela. Mas passando pela mesma imersão, mesmo retiro. E aí eu conheci ela lá. E ela me presenteou com a formação em coach, onde eu conheci o Aaron. Né? Que então foi dali que começou a minha jornada. Essas jesucidências é muito linda. Demais. Isso tem quanto tempo, Rodrigo? Isso foi em 2018. E querendo 2018. Ou não, só um gancho, né? Mas nessa época você tava com 70 quilos? Então 72 quilos. Caramba, você tava magro. Magro. Sempre fui atleta, competi jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu até hoje, sou faixa marrom. Por ser veganice, já era pra estar na faixa preta já tem algum tempo. Não é faixa cor-de-rosa. É cor-de-rosa? É. Hoje você foi premiado, né? Deixa a hora terminar o podcast. E agora fala uma coisa pra mim. Olha que coisa interessante que é o network, né? Você foi lá porque alguém falou pra você desse convenção, desse retiro.
E você conheceu uma pessoa relevante nesse mundo. Que eu não fazia ideia de quem era. Não fazia ideia de quem A era. gente sentou na mesa, tomou café da manhã junto, eu não sabia quem era. Olha que doideira. E de lá você conheceu o Aron, que conectou a gente. Olha aí. Olha o que é a rede de contatos, né? Da Zona Leste de São Paulo, vim parar em Rio Claro. Que legal. Né? E aí eu comecei com essa jornada, então, entrando na imersão de conhecimento humano, desenvolvimento de pessoas, não só por mim, mas aí também eu fui obrigado a voltar para o mercado de trabalho, depois de 18 anos, né? Então, eu falei, como é que vai ser isso? Eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Vou tentar vender alguma coisa. Não deu muito certo. E aí, com a formação de coach, eu falei, poxa, o coach me escolheu. Então, vou trabalhar com isso. Né? E aí, eu comecei a desenvolver e trabalhar com isso. No meio da formação... antes da formação, na verdade, eu tive a alta do processo de depressão, que já estava enfrentando já há 4 anos. Eu cortei aqui, né? Eu poderia ter entrado na estatística do Setembro Amarelo, porque nesses auge dos 7 dias sem dormir, 7 noites sem dormir, eu tomava Rivotril no auge de crise, né? Eu tomava meio comprimido. E aí eu falei, eu vou tomar meio comprimido para mim dormir, cara. Preciso dormir. Tomei o meio comprimido, não dormi. Passou 1 hora, eu falei, eu vou tomar meio comprimido. A médica falou que eu podia tomar meio. Eu morria de medo de morrer, eu não queria morrer. Então eu posso tomar um comprimido inteiro que eu acho que eu vou dormir, vou apagar. Tomei um comprimido inteiro. 1 hora não adiantou nada. Eu falei, eu vou tomar mais um. Aí eu vou apagar. Encurtando a história, fazendo uma longa história curta, eu cheguei a tomar 4 comprimidos de Rivotril. Caramba. Quando eu contei isso pra médica, ela falou, você foi parar na UTI. Foi o resgate te buscar em casa que você teve parada cardiorrespiratória. Eu falei, não. O nível de estresse que eu tava enfrentando era tamanho, e não tem uma causa específica. Ele falou isso. Não. Foi tamanho que eu poderia ter morrido e encontrar a cartela de Rivotril lá, ele se matou. E não era, eu queria dormir. Era a única coisa que eu queria fazer. Não dormia. Eu queria dormir, só Caraca, isso. Né? E aí, nesse processo eu tive a alta, né? Entendo que foi muita mão de Deus, mas também essa busca por conhecimento, autoconhecimento, isso me ajudou muito. E aí, quando eu tive alta, quando eu fui fazer a formação em coach que eu conheci o Aron, eu já tava com cirurgia marcada que eu descobri que eu tava com câncer no rim. Nossa. Tive alta... Sai de uma e entra em outra, assim... Tive alta da depressão, no dia seguinte eu descobri que tava com câncer no rim, e foi no dia que eu tava sepultando meu tio morrendo de câncer no pulmão. Né? E aí eu fiz a cirurgia, agosto de 2018, e graças a Deus completamente remido, curado, o rim funcionando perfeitamente, tirei 60% do rim esquerdo com a glândula suprarrenal, mas só tenho a cicatriz hoje. Cara, perfeita. E aí eu mergulhei de cabeça. Falei, o coach me escolheu pra isso aqui, eu vou... Você acha que essa coisa da minha... Porque Deus você já tinha, né? Sim. Na sua depressão, você espiritualmente tinha um... O que mudou entre sair desse quadro? Foi a mentalidade mesmo? Quebra de paradigma e preconceito. Isso acontece muitas vezes até com o próprio gestor mesmo. Eu sou dono de um negócio, eu fiz um negócio crescer, uma empresa como a de vocês, 30 anos. Eu sei fazer um negócio, sei construir, sei contratar pessoas e tal. E aí eu olho pro novo, entendo, eu vejo as coisas novas e eu não... Não, isso não é pra mim. Isso não serve, isso não me cabe. Né? E acabar vivendo uma linha de mentalidade de conceito ou de conhecimento absoluto. O que me trouxe a liberdade, o que me trouxe cura é reconhecer a minha vulnerabilidade. Então, eu aprendi algo com o Jim Collins. Ele tem uma frase que é interessante. Ele falou, se você soubesse, se eu não me engano, tá no livro Empresas Feitas para Vencer. Ele fala o seguinte, se você descobrir o que vai fechar a sua empresa, ela jamais fecha. Muitas vezes as pessoas querem saber o que vai fazer ela crescer, o que vai fazer ela prosperar, o que vai fazer ela dar mais lucro. Mas ela não olha a porta do fundo. Né? Então, assim como a vida faz essa metáfora de você olhar e ver o que você precisa corrigir em você mesmo, porque o que traz vitória é o ataque, falando de futebol. Mas o que traz invencibilidade é a defesa.
Então, muitas vezes eu quero trazer muito ataque, quero ser muito arrojado, trazer crescimento, avanço, mas eu não olho para aquilo que precisa ser resolvido, né? E aí, o que me trouxe essa mudança de mentalidade foi isso, olhar e entender, poxa, eu preciso de ajuda. Mas qual a chave, a virada? Qual ajuda que falou, não, eu tenho que sair disso. Tem que sair disso, né? Quando eu comecei a ver... Você vê que nós estamos indo no porquê do porquê, né? Isso é bom. Espremendo a coisa. Você quer encontrar uma coisa, pergunta 5 vezes por quê. E o que trouxe essa virada justamente foi esse ponto, eu entender quem eu era e como eu estava. O que eu estava ali não era o que eu era. Então eu comecei a olhar para isso e entender, peraí, esse não é o Rodrigo. O que eu preciso fazer para ajudar? Então eu procurei tudo. Se você falasse para mim que tomar água quente do Sereno, de Rio Claro, à meia-noite, numa sexta-feira, se falasse isso para mim, eu ia fazer porque eu queria ficar bom. De qualquer maneira eu queria ficar bom. Mas é o reconhecimento, ou seja, o autoconhecimento de entender de que se eu não tomar uma atitude, isso pode prejudicar não só a mim, mas outras pessoas. Então o empreendedor tem muito disso também, né? Às vezes... ele chega num estágio de... Eu vou usar um termo aqui que é meio controverso, mas meio polêmico até às vezes, que é a zona de conforto. Quando é que eu paro de crescer? Quando é que o empreendedor para de crescer? Quando ele chega na zona de conforto. Não tem voo de cruzeiro no negócio. Ou você tá crescendo ou você tá caindo. Não tem jeito. Quando eu entro na zona de conforto, normalmente é porque eu estou confortável. Aí eu tenho o que eu quero. Eu viajo quando eu quero. Eu compro o carro que eu quero. E tá tudo bem. Não quero mais nada, deixa assim. Então tem alguém te roubando. Tem um funcionário aqui que tá desviando aqui. Tá tudo bem aqui. Não tá mexendo no meu ganho, tá tudo certo, deixa aí. Né? E quando ele não percebe que essa queda tá acontecendo, né, o fracasso ele é iminente. Então eu preciso olhar e descobrir o que eu preciso corrigir. E não só pensando em crescimento, mas muitas vezes em autopreservação mesmo. E isso que você fala, né? Tem uma frase que é muito conhecida, que é a corrente quebra pelo elo mais fraco. E poucas pessoas fazem essa analogia pro ser, né? Nós somos uma corrente. E cada habilidade, skill, competência, comportamento é um elo da corrente. Perfeito. E o X da questão é aquele elo, que pode ser a mentalidade, que nem você falou, de um empresário. Se ele não acompanhar esse desenvolvimento, esse elo vai ser o mais fraco. E até o caráter, né? Quando a gente vê do cara crescendo, se o caráter não acompanha esse desenvolvimento, não tá blindado, não tá bem desenvolvido lá na infância, na primeira infância, esse elo também vai ser quebrado na primeira... Por que o cara rouba uma bala e rouba milhões lá nas empresas que prestam serviço pro governo ou por causa de oportunidade, acesso? Mas se ele não tem o caráter moldado... Valores, princípios... Essa corrente, ao esticar, é no caráter que vai quebrar e vai jogar ele... Então, isso que você falou faz muito sentido, né? A pessoa se desenvolver como um todo, como uma coisa só. Porque não vai existir a separação da pessoa física da jurídica. Não tem. A pessoa, eu sou um quando tô trabalhando e quando tô em casa... Mentira. Você é um ser aí. E o resto é conversa, né? Eu costumo dizer que nós não somos personagens de videogame, né? Você não tem uma vida. O Avatar, né? Não, minha vida profissional, minha vida familiar. Cara, não tem. Né? Dentro da metodologia que eu trabalho de coach, a gente trabalha no coaching integral sistêmico, ou seja, o ser humano ele é sistêmico. Então, dentro do teu corpo, seu João, tem sistema respiratório, renal, nervoso central. Então, tem vários sistemas dentro de um corpo só. Se um desses sistemas para, o elo mais fraco, todo o corpo vai ser prejudicado por isso. Vai. Então, uma das dores que eu trato bastante com os meus clientes, justamente empreendedores, é nesse sentido, de entender que a sua vida pessoal ela é tão importante quanto a profissional. Então, não adianta você cuidar de tudo e de todos, aquela metáfora do avião, em caso de despressurização da cabine, vai cair 2 máscaras. Coloque a sua primeiro para depois você colocar na pessoa que está do lado. E é triste, às vezes. Eu vejo muito gestor falando, não, eu tô investindo. Eu pago treinamento pra minha equipe, eu pago treinamento de vendas, eu pago treinamento disso. Tá, e você? Quando foi a última vez que você se desenvolveu? Quando foi a última vez que você treinou?
né? Legal, interessante a metáfora. O quê? Essa metáfora é interessante, da máscara. Eu preciso cuidar. Então, é comum ver, e às vezes acontece isso, não sei se no segmento de vocês isso acontece. Mas tem gente que fala assim, não vou investir em treinamento, não. Porque a última vez que eu investi em treinamento lá no meu gerente, ele voou. O cara ficou muito bom. Saiu da minha empresa, foi trabalhar em outra. Ou foi abrir a empresa dele. E aí, normalmente, quando eu escuto essa pergunta, se você que tá passando aqui, tá ouvindo isso, já passou por isso, a pergunta que eu te faço é, por que ele saiu? A culpa foi o conhecimento? Ou ele não vê mais espaço para crescer no ambiente que você preparou? Ele enxergou onde é que ele tava, né? E tem mais uma coisa, né? Pensa o antes, né? O antes disso, ele era uma pessoa mediana. Porque ele tinha esse comportamento e mudou o comportamento. Uma impressora mediana numa empresa mediana. Exato. E as coisas se encaixavam. O que rolou o desencaixe? Aí a pergunta, rolou o desencaixe? Ele tem certeza que não foi. Pô, eu evoluí e no outro dia ele falou, não quero, não tô mais encaixado aqui. Não é Vou assim. embora. Ele tem uma curva até, que não dá mais, né? E até esse não dá mais, ele continuou produzindo e produzindo mais. Certeza. Então, o que vale a pena? Um cara mediano fica a vida inteira ou um cara genial que pelo menos ficou um período lá te ajudando a contribuir e crescer? No caso, ele tinha que ter feito o curso junto com o gestor, né? Aí os dois Porque aí os dois crescem. os dois crescem. Essa É a o caso questão. do elo, né? O elo. Essa é a questão. Não adianta você... eu invisto em desenvolvimento, mas você se desenvolveu quanto? Quando? Quando foi a última vez que você sentou para ouvir uma palestra? Quando foi o último livro que você leu a respeito daquilo que você vive, implanta, trabalha, atualização? Vou participar de feira. Pra que participar de feira? Sempre a mesma coisa. É tudo igual, né? É tudo igual. Né? Lá você vai ouvir algo que você não tá fazendo. Agora, você falou um negócio que assim, a gente sempre tenta, assim, não discutir, não é isso. Mas se tem a oportunidade de fazer a pessoa evoluir, como a gente estava falando antes de abrir, a gente ajuda as pessoas a se desenvolverem, como a gente é ajudado constantemente. Nesses podcasts a gente sai enriquecido, né? Sempre. E teve uma vez, a gente faz o evento Faça Sua Sorte e tal, e conversando com um amigo, cara, e assim, eu vou em muitos eventos, né, e eu saí, eu falei, nossa, teve algumas coisas que eu preciso acertar, né. Insights, né? E conversando com a amiga, e aí, o que você achou? E essa pessoa falou assim, cara, é aquilo, né, é sempre a mesma coisa, não tem muito o que mudar, né. Mais do mesmo. Eu falei, cara, Essa se a frase. pessoa tá falando isso, é o tipo que eu fico até sem resposta. É o copo cheio. Eu vou falar o que pra ele? Eu fico até sem saber o que fazer, porque é o que você falou um pouco do seu período de bad. Se você vê que o mundo só tá acelerado, tá ansioso, tá cheio de problema pra resolver, o que eu vou falar pra você que não é assim? Sabe? O que eu vou fazer? Se para ele o mundo, ele já tem todo o conhecimento do mundo, qual conhecimento, qual frase que eu vou fazer ele virar? E ele precisa se dar a oportunidade, porque foi o que você falou na sua história. Quando você falou, não é bem assim. Não é tudo acelerado e eu preciso pegar uma coisa de cada vez e resolver. E tem solução. Aí isso daqui eu preciso. Então, né, vamos dizer que tinha vamos fazer uma metáfora que a gente gosta, de uma bola de elástico cheio de problema da ansiedade, dos assuntos pessoais, da igreja, enfim, que te deixou, nossa, eu preciso resolver, e toda hora, na hora que ia dormir, tinha problemas a serem resolvidos, e você pegou, se eu tirar um elástico cada vez, eu consigo resolver. Aí você tirou um elástico, tirou outro, né, fazendo uma metáfora disso que você nos trouxe. Sim, fui me abrindo. Foi abrindo e a coisa foi resolvendo. Só que você precisa enxergar a bola de elástico não como uma bola inteira, mas como vários elásticos a serem resolvidos. E se essa pessoa enxerga só, não, eu tenho todo o conhecimento do mundo, minha bola está muito grande, não tem o que fazer, realmente é difícil eu mostrar um outro ângulo para ele, né? Sim. O que eu acho muito bom um podcast como esse aqui mesmo, é que quem está assistindo, normalmente ele já está em busca de algo. Isso é muito bom, né? O problema é quando a pessoa não se abre justamente para aprender. Eu costumo dizer que você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Não tem como. É impossível. Se a pessoa não quiser ajuda, o que me trouxe ajuda foi entender que eu precisava de ajuda.
Né? Então, e aí às vezes a gente quer ser melhor do que muita coisa, né? Eu tenho como líder e como referência da minha vida a pessoa de Jesus Cristo como liderança, né? E a gente aprende muito com ele. E uma das coisas que eu vejo é isso, se você for ver até os milagres que Jesus fez, muitas vezes ele encontrava alguma pessoa, ele pegava e falava assim, o que você quer que eu te faça? Se fosse hoje, ele seria cancelado. Porque olha lá, o cara tá aleijado ali, né? Ele não usando, você vai perguntar, olha que ofensa. Tá caçoando, né? Tá caçoando, perguntando o que quer que ele faça. Não, porque talvez o que ele quisesse era comer todo dia. Talvez o que ele quisesse era ter uma assistência, né? Que o Império Romano desse ajuda pra ele todo mês, que ele não precisasse mais pedir esmola e ficar ali, tá tudo certo. Não, o que você quer que eu te faça? Você não ajuda ninguém quem não queira ter ajuda. Paulo fala, aquele que se diz sábio não sabe como convém saber. Né? Verdade. Então você nunca pode achar que você sabe tudo. Ele mesmo se tornou o Paulo, porque um dia ele disse, o conhecimento que eu tenho é esterco comparado àquilo que tem. É lixo. Então, e Paulo, né? Filósofo. Paulo, né? Criado na escola de Gamaliel, aos pés de Gamaliel, lá judeu de judeus, o cara que conhecia tudo. Então, isso traz essa parte espiritual, ela traz muito contexto pra gente também, pra você trazer pro teu negócio. Né? Então, entender que eu preciso de pessoas, eu preciso ter vulnerabilidade, eu preciso me abrir para que as coisas aconteçam. Então, a gente tá falando aqui, eu tô citando a Bíblia aqui em alguns aspectos, 2025 anos depois, graças a um sujeito chamado Paulo. E a gente pode voltar até para Salomão, que é mais velho ainda, né? e mais sábio ainda. Né? Exato. Sabedoria, e eu sempre peço isso, né? Hoje, né? Me perdoam, Sr. João, quantos anos? De idade? Um monte. 70. 70 anos. Eu posso ter um pouco mais de conhecimento, não tô dizendo que eu tenho, eu posso ter um pouco mais de conhecimento, mas a sabedoria que o senhor tem eu nunca vou ter. Eu tô com 49. Então tô com 21 anos aí atrás de sabedoria que o senhor adquiriu ao longo da vida. Então, a sabedoria é diferente de conhecimento. E aí, nessa oportunidade, nessa mesa aqui, eu tô recebendo sabedoria que eu não conseguiria ter. Meus 49 anos não me permite ter a sabedoria que o senhor tem. E o que é interessante é, mesmo eu mais velho, né? Até comentei com a metáfora que você falou das máscaras, achei interessante, né? Então é sempre aprendendo, né? Ou seja, eu não sei tudo, né? Exato. Mesmo sabendo muito, eu não sei tudo. Ou diria, não sei nada, né? É isso aí. E a sabedoria tem muita situação que é o conhecimento aplicado, né? Porque às vezes a gente vai em algumas situações acadêmicas, né? Universidades e tal, e você vê claramente que o conhecimento que está sendo aplicado é bem longe da realidade. E aí aí você vai ver o professor não tem rodagem de mercado, ele passou anos estudando e tal. E ali é um pouco, tem bastante conhecimento, mas ele não tem essa sabedoria. Né? Eu estava lembrando daquela na palestra que nós fomos na Unesp, que era com um painel lá mostrando um gráfico confuso pra caramba. Ele estava dentro na Unesp. Eu falei, nossa, até brincamos, né? Falei, acho que quem fez esse gráfico foi o Ada, que é o filho dele. Né? O estagiário. Porque zero aplicável para pessoa que não tá dentro do texto, o contexto, entende. Então, às vezes, falta um pouco isso, que aprende com a vivência mesmo, né? Não tem o que fazer. Mentoria, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente gasta mais tempo na roda de gente que não tem nada para acrescentar, né? Eu aprendi isso ao longo da vida, não é uma frase minha, mas eu aprendi isso de muitas pessoas já, de gente de sucesso, que eu preciso sentar em mesas em que eu sou menor. Em algum momento na vida eu preciso ser o menor da mesa. Que se eu estiver num lugar que eu só entrego, eu caio nesse problema. Eu sou o cara, eu consigo, eu faço tudo, e aí eu começo a queda. Né? Então essa habilidade, essa facilidade de receber conhecimento é que vai trazer perseverança, vai trazer longevidade. Ô Rodrigo, e a gente fala um pouco isso do empresário em si, né? Nossa, isso que você fala é um assunto muito intrigante, porque até no Faça Sua Sorte esse ano a gente contou um pouco a história da Bessane, e ela passou 12 anos faturando R$4.500. R$4.500
por mês, assim. Então, assim... 12 anos atrás era um salário de um bom vendedor. 10 mil reais hoje. Pode colocar que eram uns 10 mil. Vamos falar em números? 10 mil reais hoje. Só que era a empresa faturando e não o dinheiro no bolso, né? Então, na prática, estava entre os 80%. Tem uma estatística do Sebrae que fala 80% dos empresários ganham 3 salários mínimos. Na prática, era isso mesmo aí que vivia. O que acontecia, né? Era aquele... A gente tinha uma realidade muito maior do que meu pai veio e tal, mas batia num teto e não saía. E esse destrave veio quando destravou a nossa mente, do tipo, a gente mudou, né? Mudamos a realidade. O meu pai mudou a realidade que ele foi inserido, mas tinha mais por vir. Comparando ali, ele já tinha mudado o berço dele, a biografia dele. Só que se você não tem essa essência de sair da zona de conforto, que já tinha um carro, né? Não era um Gol, um carro simples, mas era o carro do ano, tirou 0. Já tinha os filhos entraram em escola particular, atrasavam mensalidade, tinha todos esses perrengues. Mas se você não faz algo para sair dessa zona de conforto, tem algo além do que você já conquistou, você poderia estar fadada a não existir um negócio no futuro, né? Repetindo o padrão. Então, eu li um livro que chama Picos e Vales. Muito bom. E ele fala muito sobre isso, né? Que a zona de conforto, na realidade, é uma zona de descanso temporária. Você deve entrar, né? Dar uma pausa, porque as pessoas não precisam abandonar o projeto. Elas precisam pausar o projeto, né? E ter um fôlego, energia nova, mentalidade, renovar e continuar. É isso. Então, eu lembro que foi meio um período que eu entrei, tinha 16 anos, 15 anos no negócio, e um cara fez uma pergunta para mim: qual a sua taxa de crescimento? E a gente nunca tinha olhado por isso, porque a gente só vivia de indicação. E era um cara que eu conheci ele, sabe, na roda de bobeira que eu jogava online. Ele era do Rio Grande do Sul. E ele fez uma pergunta que destravou a minha mentalidade, junto com o livro Pai Rico, Pai Pobre, falando de ativos, passivos. Então, se você não se abre, se você acha que você já conhece tudo e já mudou a sua realidade, você tá certo. Agora, se você acha que a sua realidade ainda pode ser modificada ainda mais, crescer ainda mais, você também tá certo. Sim. Esse é o problema da sua afirmação, né? Dentro da sua cabeça. Você vai estar certo de qualquer jeito. Se você acha que não tem mais nada que aprender, parabéns, você tá certo. Porque todo conhecimento novo vai bater e vai afundar. Né? Agora, se você se dá isso que você está falando, é muito poderoso e simples, né? Simples não quer dizer que é fácil, mas simples na sua essência, né? Se estar disponível, não sei se seria essa... Sim. É a abertura mesmo para receber algo novo, e às vezes não é nem algo novo. Olha que interessante, você contou aqui que você recebeu uma virada de chave num ambiente completamente... Nada a ver de nada negócio. Ortodoxo. Nada, não tinha nada a ver com o negócio. Mas por você estar aberto, uma frase... Opa, peraí, eu nunca parei para pensar nisso. Eu tenho que crescer? Eu tenho que ter uma previsibilidade de crescimento? Onde é que eu quero chegar? No coaching a gente trabalha muito disso, Falta né? até ambição, se você for ver, né? Saber de onde eu tô e onde eu quero chegar. O coach faz isso. Eu tô no ponto A, quero chegar no ponto B. Tá, qual que é o ponto B? Onde é que você quer chegar? Tem gente que tem o ponto B, mas não sabe nem onde tá. Eu quero faturar 1 milhão. Tá, quanto você ganha hoje? Ganhar? O que é? Não sei. Então eu preciso ter clareza desses pontos aqui para ter e a ambição. Né? O problema é que a gente viveu num contexto, o brasileiro tem muito disso, né? Quando você ouve falar, o fulano é ambicioso, normalmente acha isso meio que uma afronta, até uma ofensa. Mas... Não, isso eu vou ter que falar aí, meu pai tá aí, pode falar. Nessa época eu comecei a falar, não, a gente tem que crescer e tal. Meu pai tinha medo. E a minha irmã falava, o Roman quer ser rico.
Mas no tom pejorativo. Vem como ofensa. Vem no tom pejorativo. Existe uma diferença muito grande Isso que você falou é muito errado. de ganância e ambição. O ser humano precisa de ambição. Não, isso que você falou é muito verdade. Precisa de ambição. E assim, hoje todos querem, né? Assim, a empresa tem uma pujança de toda a família querer crescer. Que bom. Mas eu lembro nessa época, nós estamos falando há 20 anos atrás, né? Sim. Nessa época eles caçoavam de mim, porque eu acho que eu fui o primeiro a se visionário. Não, e não tô falando que essa mudança veio na família por causa de mim. Sim. Só tô falando que fui o primeiro a sair da caverna, vamos dizer assim, né? E graças a Deus, impulsionado pelo teu pai, né? Que você falou, isso pra mim que é fantástico, né? Esse legado, né? Legado é diferente de herança. Exato, né? exato. Herança produz herdeiro. Legado produz continuidade. Exato. Né? Então o herdeiro acaba com tudo. Aquele que aprendeu a lidar e trouxe isso é muito... Silvão, parabéns. Parabéns. Pra mim isso me fascina, de ver continuidade nisso, né? Então, como você falou, meu pai não podia, mas a gente atrasava ali prestação de escola e tal, mas ele colocou a gente numa escola, ele já investiu em algo que ele não teve. Né? E isso faz com que, com certeza, mesmo que não tenha sido dito, foi ensinado. É verdade. É interessante a parte dos jogos que ele falou, né? Que ele ficava em jogos, ele participava muito do jogo. O jogo era de estratégia, e ele trouxe muita estratégia de crescimento da empresa. Que legal. Em função dos jogos, desse jogo. Dessa época. Desse tipo de jogo, ele sempre gostava de jogo de estratégia, né? Então acabou trazendo bastante disso para a empresa. E isso, uma outra situação também, né? Falando de legado, uma das principais situações mesmo que não tinha essa coisa da situação financeira diferenciada, era tudo muito apertado, mas tem uma coisa que todo mundo que deseja deveria fazer, que é um benefício que é incalculável, que é o ato de ele ser o fundador. Eu tô querendo dizer o seguinte, hoje você falar com 30 anos, eu abriria um negócio, mas com 30 anos. Agora, ter um negócio com 20 e poucos, eu não teria coragem de abrir. E isso, mesmo que a empresa, quando eu entrei, não tinha uma... Não daria o padrão que a gente tem hoje, viagem para Dubai, tem uma qualidade de vida excelente, tudo a gente realmente ajudou. Mas não tem como calcular, para mim, a principal barreira do empresário é a coragem de abrir o negócio e viver dele. Não é para poucos. É para poucos, na verdade. E isso, pra mim, não dá pra calcular. Porque quando eu teria coragem é quando eu virei mais maduro e eu sei um pouco fazer. Né? Não tô falando que eu sei fazer, mas eu já tenho um pouco mais de coragem porque a gente dominou um pouco do mundo dos negócios. Só que seria com quanto? Com 30 anos? O trilho já tá... O vagão já tava em movimento, já né? É outra parada. E o momento mais difícil de um foguete partir é o lançamento. Que é enfrentar o medo. Você pega todo mundo que quer abrir um negócio. Por que ele não abriu? Tem medo. Medo. É isso, não tem... E é onde consome mais energia. É onde consome mais energia. 60% do gasto do avião, de combustível, do próprio foguete é gasto na decolagem. Então isso não tem preço. Esse legado que deixou nesse sentido... Não... E eu sempre lembro que eu morava em São Paulo também, eu trabalhava na antiga VASP. Tá. E eu conversando com a Vilma, era em outubro, eu falei, vamos voltar para Rio Claro? Ela falou, vamos. Em fevereiro eu estava pedindo a conta. Aí o supervisor do setor, o engenheiro, falou, mas você vai fazer o quê? Eu falei, não sei, eu vou voltar para Rio Claro. E a Vilma estava grávida do Roma na época. Mas eu tinha certeza... E ele já tinha minha irmã, já tinha uma criança. Exatamente. Mas eu tinha certeza, eu falei, eu vou lá, só que eu vou montar um negócio. Mas o que você vai? Não sei. Eu sabia que eu ia montar um negócio, mas não sabia o que era. Lia vários livros lá e tal, mas eu falei, eu vou montar um negócio, mas não tinha nem ideia do que ia ser. E a família ficava arrumando emprego com o meu pai? A família, não, eu tenho um emprego aqui e tal, você não quer ir lá ver? Eu passei por isso também. Tem uma vaga de porteiro aqui no prédio. Porque a família, eu acho que você é um desempregado. Aí vão considerar você empregado até que você comece a dar resultado. Até que você comece a dar resultado, você é um desempregado. É verdade. São os desafios do empreendedorismo que não aparecem no Instagram. Foi muito autorreflexivo muito interessante esse episódio. E até da nossa história. Eu imagino que você enfrentou isso quando você saiu dessa fase de pastor, né?
você passou a ser... Uma igreja de 600 pessoas Aí já você passou a ser né? provavelmente passou a ser desempregado. Não sei Sim, sim. Não sei se como as pessoas viviam, mas... Como é que vai ser agora? Ficou literalmente. É muito interessante. E agora ainda, né? E, pô, a gente contou um pouco disso que você falou, porque é muito real, né? Tem que mensurar isso, porque às vezes os familiares vai falar, você tá maluco, para com ele, não vai entender o que você tá buscando, querendo, né? Tá, mas mudou a cabeça do dono, do gestor, né? E aí, a equipe, como é que a gente contagia isso, né? Como é que você transborda isso no time para trazer essa mentalidade, esse engajamento de crescimento? Porque, querendo ou não, o time faz parte da corrente, né? Sim, Vamos voltar sim. na metáfora do elo. Mesmo que o empresário se fortaleça, ele precisa de alguma maneira do time, né? A forja tem que ser completa, né? Vou parafrasear de novo o Jim Collins. O Jim Collins fala assim, se você entende de negócio, mas não entende de pessoas, você entende de tudo, menos de negócio. Porque negócio é feito de pessoas para pessoas. Não tem jeito. Então, os seus clientes, material de construção. Então, eu preciso conhecer de bloco, areia, cimento, ferragem, eu preciso conhecer disso. Eu tendo esse produto para oferecer, peraí, mas você vai vender para quem? Quem que vai comprar? IA não compra. IA não vai comprar. Ela não vai não, hoje tem as impressoras e tal. Mas mesmo que tenha uma impressora, que tenha uma IA, ela tá construindo para alguém. A IA ainda não compra e nem vende. A tecnologia não compra e nem vende. Então eu preciso entender de pessoas. Né? Entendendo de pessoas. Aí falando de gestão, quanto mais o gestor entender de pessoas, porque o negócio é tocado por pessoas. O negócio de vocês é tecnologia na grande parte. Né? Mas a tecnologia ela é para facilitar a vida de pessoas. E é tocada por pessoas. Então, o fortalecimento desse elo faz muito sentido e é muito importante. Né? Eu preciso ter uma equipe forte. Né? Tem uma frase, se eu não me engano, você falou do elo aqui, né? Se eu não me engano, no filme do 300 que ele fala, né? A corrente ela estoura pelo elo mais fraco, ela é determinada pelo elo mais fraco. Então, se eu descobrir quais são os pontos mais frágeis da minha empresa, de novo, ela não fecha, porque eu corrijo esse ponto. Então, o grande desafio de gestão, de manter uma equipe motivada, a gente estava até brincando aqui, o Aaron estava mostrando o complexo, né, do grupo, e aí ali dentro uma das pessoas falou assim, você faz curso de motivação, também você dá palestra de motivação? Eu não gosto muito de usar esse termo, porque motivação ela é igual um final de semana na praia. É um sucesso no final de semana. Ele vai passar, né? Então vamos lá, falar de maneira prática aqui já pro gestor. Como é que eu vou ter uma equipe engajada, uma equipe que vai trazer resultado? Você precisa conhecer a sua equipe. E aí tá um grande paradigma. Às vezes o gestor ele acha que ele só tá trazendo rendimento quando ele tá cuidando do negócio em si. Olhando os números do negócio. Olhando os números do negócio e tal. Mas não é isso que ele tem que fazer. Ele tem que desenvolver porque ele depende de mais pessoas. As pessoas têm que atingir os resultados delas. E aí, vou dar um exemplo aqui bem prático. Meta comercial. Enquanto a meta for da empresa, a meta do comercial, o vendedor nunca vai bater meta. Hoje, o que se usa mais e o que é que tá mais resultado? Roman, qual que são as suas ambições? O que você quer alcançar? Para onde você quer viajar? Você tem filhos? Você é pai de pet? Não, você não é. O que você tem? Pai de pet, criador de suculenta e penteadinho coque samurai. Não é muito meu perfil. Faltou a ecobag. Não é muito meu perfil, mas respeito. Mas o que eu tenho que fazer, cara? Eu preciso conhecer quais são as ambições, as necessidades. Às vezes o teu colaborador tá lá e é interessante dentro disso. Na área de desenvolvimento de comportamento de pessoas, de fatores motivacionais e teoria de valores, às vezes acontece isso. Você tem um comercial lá e você põe lá o prêmio. Quem bater a meta vai ter o prêmio de X reais. Um ou outro vai bater. O outro vai falar, não quero mais dinheiro. Por que dinheiro? Não quero mais, já tô trabalhando nisso aqui, vou fazer tal. Aí vem aquelas frases, vou bater meta para enriquecer o dono e tal. Por quê? Porque ele não tem valor interno, ele não tem motivação interna. Quando eu conheço, vou pegar um exemplo aqui, tem um colaborador lá que ele tem um filho adolescente.
E ele, assim como seu pai, sonhava em dar uma vida melhor. Ele é um operário, mas ele sonha em dar uma vida melhor pro filho. Fala, poxa, eu não tive escola particular, mas eu quero pagar a escola particular pro meu filho. Se o dono da empresa conhece isso, ele consegue motivar a motivação que ele já tem, a motivação interna. Qual que é o sonho que você tem? Colocar meu filho numa escola particular. Quanto que você precisa pagar? Quanto que você precisa ganhar a mais? Quanto que você precisa ter de venda, de produção, para você pagar a escola pro teu filho? Eu vou te ajudar, vou dar os recursos, vou dar treinamento, vou ajudar você para você atingir isso, que eu quero ver você atingindo a tua meta pessoal. Então, conhecer as pessoas para desenvolver valores internos e motivações internas. Porque senão a motivação fica só da empresa. E aí você dá base para sindicalista. Eu vou fazer o quê? Pro meu patrão trocar de carro? Esses dias eu vi até no Instagram, tinha um cara, um menino, entrou numa picape, uma SUV quase igual do Aaron. Entrou numa SUV, sabe aquela SUV lá? Entrou no carro assim, poderosa. E o menino filmando, você tá vendo esse carro? Olha que fantástico. Tal. Se você trabalhar muito, você vai fazer como eu. Você vai comprar um carro desse pro seu patrão. Por quê? Porque a meta é da empresa. A meta não é dele. Então, o gestor ele precisa trazer metas pessoais, ele precisa conhecer a sua equipe para saber o que ele precisa, quais são os problemas que ele tem. Hoje tem um fenômeno que a gente usa bastante, que vê bastante acontecendo na empresa, que é o presenteísmo. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Né? O que é o presenteísmo? Eu acho que não com esse termo aí. O que é o presenteísmo? O cara tá lá dentro da tua empresa, você tá lá cobrando o resultado dele. Me dá resultado aí, eu preciso, tô investindo, tem curso, tem ferramenta, sem faltar, tem produto, né? Entrega. E o cara não entrega. Aí se você for parar um tempinho pra olhar, cara, o que tá acontecendo com você? Poxa, meu filho, cara, adolescente, começou a usar droga. Você acha que o cara vai dar rendimento ali? Então às vezes eu tô exigindo demais porque eu não conheço. E aí eu não potencializo. Quantas vezes eu vi gente bater meta e empresa mudar, funcionário grato, porque o dono, de repente, deu um olhar e se importou com coisas que vai interferir o que na receita? Né? Então, entender de pessoas e conhecer as pessoas que estão dentro do grupo, da empresa, do grupo de vendas, de onde for, se importando com pessoas, você vai ter resultado dessas pessoas. Isso é surreal, né? Quais perguntas? A gente tá indo na reta final. Mas já? Daria pra rodar mais 2 horas tranquilo. Vamos ter que fazer mais um episódio, né? Bora. Pagando bem, ó, sabe? Que mal tem, almoço, né? A gente fica. Nada, que isso tá sendo um prazer aqui, muito bom. E fala pra mim assim, quais perguntas o empresário teria que sair daqui? Uma tarefa, vamos deixar 3 perguntas aí. Para ele sair daqui e chegar a conversar com a equipe dele para mostrar que se interessa, ou na realidade para conhecer verdadeiramente o time de perto, né? Fazer parte. Porque assim, o que eu vejo tem uma linha entre você se interessar verdadeiramente pela pessoa e querer ser amigo, né? Aquela coisa de ir no aniversário, chama para casamento e se envolve no S, e aí dá confusão de bebedeira, e arruma um outro B.O. para outro. Sim. Qual é essa linha? E fala um pouco disso, e aí deixa as tarefas já para ele. Tá, isso parte diretamente do conhecimento mesmo. É entender, primeiro, o potencial da pessoa que você contratou. Eu costumo dizer o seguinte, currículo admite, comportamento é que demite. Então você falou uma coisa no começo aqui que gravou e aqui eu devia estar com meu bloquinho de notas para ir pegando os ganchos. Mas tem uma coisa que é interessante. Caráter. Caráter é uma coisa que você não desenvolve. A pessoa tem caráter ou ela não tem caráter. Caráter você não desenvolve. Então você trouxe uma pessoa pro teu time que ela tem caráter, você conhece, você já provou isso, você já avaliou, já fez testes isso. Você sabe que essa pessoa tem caráter, entenda quais são os potenciais dessa pessoa. Então, quem que ela é? O que ela tem de competência? E aí você consegue depois mensurar o que ela pode te render, porque eu não quero trazer a pessoa como número, não é isso que a gente tem que fazer, mas negócio é negócio. Então eu trouxe uma pessoa pro grupo pensando que ela vai agregar e que vai trazer resultado para a empresa. Então ela tem esse potencial. Agora, por que ela não está dando esse potencial? Por que ela não atinge isso? Por que isso não está acontecendo? Se ela tem competência, ela tem currículo,
existe alguma coisa ali que tá impedindo. Seja emocional, seja físico, seja intelectual, ela tá enfrentando isso de alguma maneira. Ou do próprio time. Ou do próprio time, né? O ambiente tá tóxico, tem alguém que tá impedindo essa pessoa. Então, o conhecer hoje tá se falando muito da NR1, né? E tem muito empresário com medo disso. Na verdade, isso vai potencializar negócio, porque a gente tá atrás. A gente olha e vê exemplos hoje, por exemplo, você vai para Google, vai para essas grandes empresas de tecnologia, em que tem empresa que não voltou da pandemia até hoje. O cara tá trabalhando no home office o tempo todo e crescimento só crescendo. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra do CEO do iFood. E ele fala, cara, eu não tenho ninguém alocado na minha empresa. E é disruptivo isso, eu preciso entender qual é o meu público. As pessoas vão dar resultado em qual maneira? Eu preciso conhecer o meu público, a minha equipe. Eu preciso conhecer para saber o que motivar. Então, primeiro, saber as competências. Já provei caráter, saber as competências. E aí tem uma coisa que a gente usa muito em negócio que se chama análise SWOT. Eu gosto muito de trazer ela para o português, que fica mais fácil. Força, oportunidade, fraquezas e ameaças. Quais são as forças dessa pessoa? Essa pessoa que está na minha equipe, quais são as forças que ela tem? Hard skills, soft skills. Ela tem habilidade disso aqui, ela tem conhecimento disso. Essas são as forças que ela tem. Se eu utilizar essas forças dessa pessoa, quais as oportunidades que ela tem e as oportunidades que eu como empresa vou ter? Quais as fraquezas que essa pessoa tem? Quais são as ameaças que ela vai me trazer e que ela pode ter? E aí eu trabalhar isso individualmente. O melhor gestor, o melhor empresário é aquele que consegue... Eu não tô falando de formação em coaching aqui, tá? Mas que ele consegue fazer isso. Ele consegue trazer, sentar, parar um tempo, na vez de olhar para a planilha, chamar o colaborador um dia e parar aqui, escuta. Eu sei que você tem essa competência, eu sei que você pode fazer isso, mas eu tô vendo que você não tá conseguindo. O que tá? Onde eu posso te ajudar? É conhecer. Às vezes o cara tá com dificuldade para comprar um medicamento para a filha que tá em casa, ele não vai render do mesmo jeito. Ele não vai. Às vezes é um medicamento de R$30. Você muda a história de alguém. E, consequentemente, a história da empresa. Acho que eu falei bastante, né? Mas foi bacana, foi legal. Um episódio bem... Respondi as perguntas, né? Sim, agora... E qual é a linha do pessoal por se interessar? Boa. É uma linha Até tênue. Até onde o empresário deve ir, Sim, né? É uma linha tênue, mas o empresário tem que ter essa tensão. O sucesso está justamente nessa tensão. E você acha que ele deve dividir ou não precisa? Dividir a vida, por exemplo, você está falando? Não, é não se envolver tanto no particular. Porque tem algumas grandes empresas que elas até recomendam que o líder não... Eu acho que você falou, contou um exemplo que foi interessante aqui, né? Ser convidado para festa de aniversário, por exemplo. O que vai acontecer? O colaborador, se ele perceber essa abertura, ele vai convidar. Ele vai convidar. Agora cabe ao gestor, o dono, ter essa estratégia. Peraí, é importante, é primordial, eu devo estar no aniversário dessa pessoa ou não? O problema é que o gestor normalmente ele leva isso para a responsabilidade do outro. Não, tem que ser autorresponsabilidade. Eu que tenho que entender, essa pessoa é estratégica. Eu preciso almoçar com ela, eu preciso jantar com ela. Eu preciso, sei lá, fazer uma viagem com ela. Eu vou chamar ela para um dia viajar comigo. O problema é que muito empresário se frustra porque ele faz essa abertura para todo mundo. E não é todo mundo que tem que estar na tua mesa. Isso é estratégico. Eu falo isso porque, eu não sei se o Bez vai lembrar que veio uma pessoa de consultoria e um dos dilemas foi esse, que ele falou, cara, eu não recomendo mais porque as pessoas não têm bom senso. Um sócio foi num jantar de almoço, de aniversário, não me lembro o evento, se era casamento ou aniversário, não me lembro o evento. Mas o líder, ele bebeu e falou umas verdades pro sócio. Só que esse sócio era do operacional, esse outro era do administrativo. Esse líder era do operacional, esse cara era do administrativo. E operacionalmente esse cara era a chave. Aí ficou nessa... Poxa, eu não posso, não estou no momento de mandar embora. E ele... Aí eu falei, cara, qual que é a sua... E você falou, cabe analisar a situação, né? E aí que é interessante. Antes de ir, né? O erro tava na pessoa... que era o subordinado, ou tava no gestor que se expôs demais?
Aí, pô, o cara não tem bom senso. Pois é, aí que tá o grande desafio. Quem é que tá do meu lado? Quem é que senta na minha mesa? Quem é que tá de par comigo? Eu preciso provar essa pessoa, eu preciso instruir essa pessoa. O dono da empresa, de repente, chegar e falar assim, cara, ó, a gente vai ter uma festa lá, mas ó, o beabá aqui, você tá numa condição diferente, você tá de ombro comigo. Você não pode beber como a galera vai beber. E até, por que chegou nos pontos desse cara falar as verdades somente quando bebe, né? Qual é o tá contexto? preso. É a síndrome do sextou. Eu odeio. Você já ouviu isso aqui? Não. O cara vai lá, sextou. Eu fico preocupado quando eu entro numa empresa e toda vez que alguém me chama pra fazer, eu sempre dou uma. Eu vou dar uma pesquisada. Eu vou ver. Ó, a empresa é do quê? Quem são os colaboradores? Eu dou uma olhada, vou ver lá, tal. Eu encontro muita gente com aquele post, sextou. Que trabalha no local. Meu, isso pra mim tem uma mensagem que ela é muito importante. Você, gestor, se você tem muita gente comemorando a sexta-feira, se você trabalha só até sexta, mexe na tua casa. Porque o cara tá lá 7 dias na semana, 6 dias da semana ali preso, enjaulado. Ele tá doido pra viver feliz e ele não tá feliz dentro do teu negócio. E por que ele não tá feliz? Né? Libera. Se o cara não tá feliz ali, mas você precisa diagnosticar isso. Porque às vezes é um problema tóxico dentro do ambiente e vai entrar. Certamente. E aí tem dois lados, né? Às vezes é a pessoa ruim no lugar certo, aí tua equipe tá certinha e tal, e tem uma pessoa mas ruim. se todo mundo tá com o sextou no Agora, no se posto, todo mundo tá com o o problema sextou, é você, né? o problema tá na empresa. Então, de novo, vulnerabilidade. Eu preciso olhar e ver o que eu preciso mudar. Por que todo mundo não vê a hora de chegar sexta-feira? Ninguém faz hora extra. Poxa, eu peço hora extra, ninguém faz hora extra também. Por que ninguém faz hora extra na tua empresa? Autoresponsabilidade, sempre olhar pra dentro. Esses dias, vou encerrar aqui a minha parte, depois eu tava conversando com um gestor e ele muito machucado, porque ele foi enganado, foi roubado mesmo, literalmente. E aí, falou, poxa, agora eu não consigo confiar em mais ninguém. O problema é errado isso. A dor que você sofreu não pode determinar o que você vai viver daqui pra frente. Ela pode servir de um alerta, mas não determinar, né? Então não é porque uma pessoa foi ruim que todas as outras serão. Então eu preciso trazer cura a isso, olhar pra isso e começar a trazer de uma autorresponsabilidade. Eu costumo dizer que o empreendedor, se ele tiver uma boa visão, ele nunca perde. Ele aprende ou ele ganha. Eu ganhei, deu certo, bacana. Não deu certo, eu aprendi como não fazer. Thomas Edison, a gente tem luzes aqui no estúdio, né? Uma vez perguntaram pra ele lá, quantas experiências você fez pra criar a lâmpada? 1000 experiências pra fazer uma lâmpada. Ah, então você errou 1000 vezes? Não errei 1000 vezes. Eu aprendi 1000 maneiras de não fazer a lâmpada. Nisso veio o ferro elétrico... Tudo. A mesma invenção trouxe outras funções, né? Porque a mentalidade era outra. E intencionalmente, reparando, né? Porque se você faz aleatoriamente, só vai fazendo do jeito que der, você não vai aprender com o erro. Não. Né? É muito interessante. Meu amigo, nós estamos na reta final aqui. E agora, o nosso último passo aí, né? O último bloco, além das tarefas, que o empresário deve chegar lá e fazer essa conversa genuína, né? Estar mais próximo do colaborador, entender a realidade dele nesse momento. O segundo passo aí é você deixar uma mensagem que vai ser traduzida, imagine que para todos os idiomas desse mundão. Uau. Vai ecoar aí por todo o nosso universo. Deixa uma mensagem ali na sua câmera, a do meio ali. Legal. E uma mensagem final aí que você queira que seja replicado pelo nosso universo. Boa. Tem uma coisa que martela sempre na minha mente, no meu coração, eu procurar ser sempre melhor hoje do que eu fui ontem. Então, como gestor, como pai, como marido, como empresário, como colaborador, se eu tiver isso dentro de mim, uma autorresponsabilidade de entender, eu preciso dar um passinho a mais do que eu fiz hoje, em tudo, o mundo vai ser muito melhor, né? Hoje a gente tem no Brasil aqui uma maioridade cristã, a gente tem uma maioridade de pessoas que olham para valores e tal, mas a nossa nação continua sendo do jeito que tá, né? Porque não tem autorresponsabilidade de entender que eu sou a mudança que o mundo precisa. Parece frase de efeito,
mas é uma verdade. Então, seja você a mudança que você quer para o teu negócio, para sua empresa. Comece por você. Não importa se você é dono, se você é gerente, se você é o vendedor ou um operacional. Comece por você a mudança. Se você for um pouco melhor hoje do que você foi ontem, você vai ser beneficiado com isso e tudo que está ao teu redor também. Vamos parafrasear o apóstolo Paulo mais uma vez. Tudo que você for fazer, faça como sendo para Deus e não para os homens. Na verdade, reforçando o que você acabou de dizer. Perfeito. Muito. É isso aí. Se você ficou aqui até o final, se inscreva no canal, compartilhe e vamos fazer a parte 2, se debater uma meta de like? Bora. Pensou. Mas então põe uma meta de like mais alta. Eu não sei qual que foi o recorde. Não, o recorde nem lembro, acho que foi 300 likes. 300 likes? 400 likes, tá bom? Desafiador, né? Esse é desafiador. 400 likes, parte 2. Você vai ver essa careca morena, porque ali tem uma careca clara, aqui vai ver uma careca mais escura. Café com leite, que fala? E um cabeludo de 70 anos. Olha, você vê, é um absurdo. Isso é um despautéria de falar. Meu pai tem mais cabelo que eu também, é um negócio. Dá risada lá. Tá certo. Se você ficou até o final, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima quinta.